Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E tive surpresas de Dia das Crianças, tanto da Mattel quanto da editora Comic Zone. Mattel me mandou algumas coisinhas, em sua maioria figuras da linha Masters of the Universe CGI, animação mais infantil, mandou sacola, mandou algumas coisas. Porém, antes, eu acho que vale a pena alguns comentários aí. Eu vi que quando eu postei, teve uma outra pessoa que falou assim: puxa, mas nem para mandar Origins, Masterverse e tal. E a conclusão que eu chego, que às vezes a surpresa ou o presente errado te abre portas para outras coisas. Dou um exemplo. Linha Masterverse, linha Origins, por exemplo, eu acabei comprando, é algo que eu saio, que eu vejo, que eu procuro. E quando eu ganho algo que eu não estou procurando, ou que eu até desdenhava, ou que não estava no meu foco, vamos falar assim, acaba às vezes me surpreendendo e me abrindo portas para conhecer novas coisas. Então, aqui no canal, por exemplo, desde o início, a gente sempre tentou trazer diversificação de coleções, de peças, de fabricantes. Então, talvez seja até um jeito da gente meio que trair a nossa audiência, porque a gente está sempre tentando alguma coisa nova, trazendo alguma coisa diferente, mas a verdade é que o que nos anima são coisas diferentes. Então, um outro exemplo, quando eu vou lá no Tadeu, lá na Pens & Dolls, que tem de tudo, lá tem coleções de tudo, caneta, fabricantes, brinquedos e etc., isso, vamos falar assim, dá um fôlego, dá um ar novo, porque a gente está sempre conhecendo coisas novas que às vezes não estão no nosso métier normal. Então, se fosse para apresentar sempre as mesmas coisas, brigar sempre pelo mesmo fabricante, talvez o canal já teria acabado há muito tempo. Então, por isso que a gente sempre tenta trazer coisas novas, mesmo as lives. Hoje em dia eu faço muito menos lives porque, não que eu não goste das pessoas, mas sempre o mesmo assunto. Então, para uma live, mesmo que não esteja diretamente relacionado ao colecionismo, eu prefiro trazer pessoas que tragam alguma coisa interessante para mim e, por consequência, para vocês que estão assistindo. Mesmo lá, muita gente me pergunta: pô, vocês não gravam mais lá na Concept e tal? Adoro o pessoal da Concept, mas não me trazia mais emoção, porque eram praticamente as mesmas coisas, os mesmos fabricantes, e eu comecei a me interessar por coisas diferentes. Então, quando a Mattel, Comic Zone, alguém me manda algo que não está no meu escopo, não está na minha lista, na minha wish list, quando não está em algo que eu esperava, eu posso me surpreender também de forma negativa, mas geralmente me traz um gostinho diferente. Um outro exemplo, Funko. Eu fui um daqueles caras que nem talvez alguns de vocês aí falam: nunca vou ter Funko, nada. O dia que eu ganhei um Funko, já mudou um pouco a minha perspectiva. Falei, puxa, talvez um desse. E eu acabei comprando Funkos por causa de um presente também. Minico, ganhei o primeiro do Márcio 1 numa Comic Con lá atrás. O Cyborg, da Liga da Justiça, lá de 2019. E com o primeiro, depois acabei ganhando um outro. E aí com isso acabei comprando outras coisas. Comic Zone, vamos falar daqui a pouco, quadrinho também. Comic Zone é uma editora que está totalmente fora aí dessa ciranda dos super-heróis ou dos super-heróis conhecidos. Então o Ferrez me mandou lá uma vez o Corso, que eu vi, puxa, Daniel Beruti e tal, legal. E aquilo ali, falei, caramba, eu não lembrava que tinham coisas tão legais fora daquilo que eu procurava na internet, Mercado Livre, Panini e outras coisas. E ganhei outro, e agora acabei comprando, né? O Retorno do Messias eu comprei, outros quadrinhos acabei comprando porque me abriu oportunidades de algo que eu não esperava. Então, às vezes o presente errado ou inesperado traz coisas positivas, abre portas ou abre pelo menos uma questão onde você fala assim, puxa, realmente não gosto disso aqui. Então, volto aqui nas figuras que eu recebi, algumas eu já tinha, mas também, que eu não ganhei dessa vez, ganhei da outra, outras eu comprei, mas o Origins provavelmente eu já teria comprado. Ok, ganhei algo que eu queria muito, ótimo, mas você ganhar algo que você não queria, não esperava,
Classics, a mesma coisa, estou sempre garimpando, às vezes me aparece alguém que me dá de presente ou me vende por um preço muito legal, como o caso do Castelo com Sagat e outros amigos aqui. Masterverse, eu ia acabar pegando de qualquer forma. Então quando eles me mandam algo que eu não ia pegar, mesmo CGI, porque eu fico pensando, puxa vida, é uma animação infantil. É uma animação infantil. Isso é, eu não sou o público-alvo. Mas quando, por algum motivo, eu sento ali para assistir, ou pego uma figura em mãos e falo assim, puxa, que se dane que é o público infantil, quem paga minhas contas sou eu. Se eu quero colecionar tampinha de garrafa, maço de cigarro, garrafinha, latinha, ou figuras infantis, brinquedos, a coleção é minha. E não é isso, não é o preço ou a destinação que define o que é coleção e o que não é. Até falando em Funko, já falei várias vezes, Funko é algo mais, não sei, eu fico pensando se é algo mais colecionável em relação a figuras do que Funko, porque tem muita coisa, muita licença. Posso não gostar, você pode não gostar, é uma opinião, mas não deixa de ser coleção. Isso aqui eu não coleciono para os outros, né? E você também não deve fazer isso. Então, voltando aqui nas figuras, o pior, e eu vou comentar daqui a pouco, a figura que eu mais desdenhava, menos esperava, foi a que eu mais gostei. Bom, postei lá no nosso Instagram o dia que eu recebi a sacolinha, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, da Mattel. Então, na sacola, que é uma sacola que eu já tinha mostrado personalizada, tá? A patroa já quer a sacola para ela, que é Masters of the Universe, deixaram lá na portaria a sacola que veio com uma série de coisas dentro e uma cartinha dizendo aqui, você sabia que este ano o He-Man, principal personagem de Mestre do Universo, completa 40 anos? Puxa, não sabia. Pois é, ele quarentou e tal, etc. Tem aqui uma relação do que está dentro da sacolinha, inclusive tem coisas aqui que não vieram na sacolinha, mas sem problema. E legal. Bom, muitíssimo obrigado, Mattel, Imprese e companhia. E dentro dessa sacola, além das figuras, veio um caderno de desenho, 80 folhas. Então, tem uma capa, um caderno aqui horizontal, datilibra, cartografia e desenho. Então, com páginas em branco para desenhar, inclusive vem com umas figurinhas aqui, olha, agora que eu vi. Também baseadas na animação mais infantil. Então, tem aqui um caderno. Legal. E antes de chegar na figura, algo que eu fiquei feliz demais. Esse aqui é o quadrinho de Revelation, esse compilado aqui, reúne as 4 edições lançadas com o prequel da animação Revelation. Já mostrei a edição americana e essa é a edição da Hyperion Comics. Então, estava muito ansioso para ver e de cara, algo que eu gostei bastante. Primeiro, eu pensei que fosse um tal do bookplate e tal, mas não é. Ele vem com um cartão postal com uma arte aqui de, que aqui no Brasil chama Salvando Eternia, Revelation. Então, é um cartão postal. Não vou mandar para ninguém o cartão postal, porque eu vou guardar. Dentro ainda dessa edição em português da Hyperion, veio um pôster bacana, que é a capa até da edição americana. E por último, o quadrinho, ele tem uma capa e tem aqui uma outra capa. Então ele tem uma espécie de uma luva por fora, aqui. E a capa interna é exatamente a capa do pôster. Então, edição bem legal. Já falei sobre ela aqui. Apesar da animação Revelation ter agradado alguns e outros não, traz algumas origens e personagens que a turma gosta. Então traz a origem do esqueleto, que não é aquela origem do Keldor, mas é uma história bacana. Traz uma origem da Maligna também legal, que envolve Hordak e companhia. Então temos muitos personagens da Horda aqui. Temos os personagens lá da Montanha da Serpente, aparições rápidas, mas de novo, é um prequel da animação Revelation. Lendo, se você não assistiu o Revelation e lê só o quadrinho, talvez você fique não muito contente, mas contente porque as histórias são bacaninhas. Se você assistiu Revelation, isso aqui também pode trazer grandes alegrias ou poucas, porque
no quadrinho você tinha um desenvolvimento que na animação foi interrompida. Mas aqui, Hyperion Comics, então legal, já mostrei isso aqui, essa edição americana. Legal que no final tem as capas de vários artistas que participaram aí, inclusive o Mignola, o artista do Gru, inclusive Alex Ross. Então legal também a seção de capas. E falando aqui das figuras, o que veio na sacolinha? Aqui a caixa vazia, porque a figura já está aqui. Então veio, esse aqui eu vou deixar por último, veio aqui o mentor dessa animação CGI. Lembrando que aqui o mentor não tem relação de pai e filha com a Teela. Ele, na verdade, ele era até um, vamos fazer um estagiário do Cronus, que depois se torna um Mandíbula. Então são colegas, não tem relação familiar com a Teela, pelo menos até agora, e também não deve ser pai, porque tem praticamente a mesma idade da Teela, aparentemente, na animação. O Tadeu já tinha me falado que essa eu não tinha aqui, tá? Na verdade o Verme aqui pegou só o esqueleto inicialmente, depois acabei ganhando um He-Man, o Tadeu me deu de presente um Gorpo porque eu falei que ia acabar comprando, e depois comprei o Gato Guerreiro. Para quem ia ter só o esqueleto, já tem algumas figuras. E o mentor, o Tadeu falou, puxa, a figura é bem legalzinha, apesar de simples, de novo, voltada ao público infantil, mas eu gostei, tá? Todo esse Power Attack, tudo, para quem é adulto não muda muita coisa, mas ela é bacana, é diferente, muito diferente daquele mentor que a gente conhece das outras animações, mas fiquei contente. Segunda figura, veio aqui então a Teela, que nessa animação é a feiticeira, se torna a Sorceress, a feiticeira, e aqui ela já transformada, porque nessa animação todos têm a força, é meio Power Rangers, todos se transformam e tal. Então, apesar de ser uma animação infantil, é uma animação honesta com aquilo que foi proposto. Então, bem legal. E a figura também é bonitinha, tem um pouco de dificuldade para parar em pé, mas até as asas aqui da Zoar e tal, atrás dela, simulam um pouco o universo. Figurinha bem legal também, feiticeira bem bonitinha, e quando você coloca todos juntos, fica mais legal ainda. Terceiro e último, terceiro e penúltimo, outro He-Man, eu já tenho ele, então esse aqui vai para o meu sobrinho. Essa animação, eu falei até agora, animação voltada ao público infantil. Eu não vejo a criançada falando de He-Man e tal, eu vejo adulto falando de He-Man, criançada, não sei. Talvez a filha do Tadeu, falou que ela gostou tanto dessa animação quanto da She-Ra. Vou tentar novamente inserir meu sobrinho mais novo nesse universo. Então esse He-Man vai para ele, porque eu já tenho um, tá aqui até sentado no Gato Guerreiro. E dentro dessa coleção CGI, eles têm dois tamanhos de figura. Então ele tem essas figuras menorzinhas aqui, que eu acho que são 5 polegadas e meia, e tem uma coleção de figuras mais bitelonas. Então, He-Man, Mentor, já mostrei algumas aqui, He-Man, Battle Armor, que eu mostrei por aqui, e aí veio o Mandíbula. O Mandíbula eu não tenho ele vamos fazer, na coleção menor. Então aqui na caixa, inclusive, atrás tem He-Man, Esqueleto e aqui o Stratos. E essa figura, que eu achei que fosse um brinquedão, um bonecão, que fosse passar batido, não é que eu gostei pra caramba. Ela veio com a perna meio mole, eu até botei um pedacinho de acrílico aqui como base, mas ficou bacana. Eu gostei de todas que chegaram, dessas da Mattel. A que eu mais gostei foi o Mandíbula. Em mãos, realmente, ele é bacanudo, o braço bem articulado, os dedos não, mas o braço é bem articulado. Mandíbula, que é um personagem que eu acho dos mestres do universo, aí da franquia Masters of the Universe, se não é o personagem que mais sofreu mudanças na origem, é um dos que mais sofreu mudança, porque Mandíbula, na animação Filmation, não tem origem, pelo que eu lembro. Nas minicomics, ele já vem desse jeito de uma outra dimensão. Então ele já tem a mandíbula, o braço mecânico, então ele já vem desse jeito. Na animação 2002, entende-se que ele ficou desse jeito depois da tentativa de golpe do Keldor no palácio, a hora que desmorona tudo, provavelmente ele ficou desse jeito.
Na linha Classics, o esqueleto ele tenta um golpe na montanha da serpente, ele tenta tirar o esqueleto do poder, o esqueleto acaba quebrando a mandíbula, arrancando o braço, queimando o rosto dele e acaba deixando desse jeito. Nos quadrinhos da DC Comics, ele tenta um assalto como o Cronis e o He-Man acaba acertando uma pedrada no queixo dele, acaba arrancando o queixo dele e a tecnologia acaba salvando ele e transformando ele no Mandíbula. E aqui no CGI, ele é o Cronis e ele, inclusive, é o cara que ensina o Duncan toda a questão técnica, tecnológica. Então, ele é praticamente um professor, vamos falar assim. E ele acaba ficando assim porque toma com a nave no queixo também e acaba ficando desse jeito. Então, provavelmente é o personagem que mais sofreu, ou um dos que mais sofreu mudanças na sua origem. E a articulação da figura também é bem legal, tá? Puxa, foi a figura que eu mais gostei. Totalmente fora da escala que eu coleciono, tudo, mas um bonecão bacana. E falei de Comic Zone. Ferrez e a editora Comic Zone me mandou mais um quadrinho, Sonhos Pesados, do Alberto Brescia. Eu já tinha recebido aqui o Era Uma Vez, já tinha recebido o Drácula, todos eles são contos, e aqui também não é diferente, são 5 clássicos da literatura adaptados aqui para os quadrinhos, com a mesma arte meio psicodélica, e uma das histórias aqui é exatamente o do médico e o monstro. Então, é algo mais artístico, não é, vamos falar assim, não é a linha minha linha preferida da Comic Zone, e provavelmente para o grande público também não deve ser, porque para você aproveitar totalmente a história, você tem que conhecer esses clássicos da literatura. Então, para quem não leu O Médico e o Monstro tal, ou as outras histórias, a coisa, vamos falar assim, passa um pouco despercebida. O objetivo aqui, segundo o prefácio, é que as pessoas que não conhecem os clássicos, depois procurarem os clássicos para entender um pouco melhor o que se passa aqui nessas histórias. Na minha opinião de novo, e as pessoas podem concordar ou discordar, seria muito melhor se as pessoas já conhecessem os clássicos e depois lessem as histórias. Assim como não Era Uma Vez, que ele pega histórias infantis e transforma isso em quadrinhos e distorce um pouco, tal, tem a visão dele. Então, quando você conhece aquelas histórias infantis, é muito mais legal, você aproveita muito mais. Porém, bem legal, a capa bonita. Também aqui, vamos ver aqui se vem, aqui, o tal bookplate. Então, tem um bookplate aqui, para mim eu uso de marcador. E cheirinho é sempre gostoso de gibi e encadernado novo. Ferrez, editora Comic Zone, muitíssimo obrigado. Vocês aí do outro lado da tela me digam se vocês gostaram, se vocês estão colecionando também essas figuras do CGI, se vocês gostaram da animação do CGI. Terceira temporada acabou recentemente, nos 45 minutos do segundo tempo tivemos lá o Hordak. Eu acho que posso dar um spoiler. Ele é pai da Maligna nessa animação CGI, também é outro personagem que também vira e mexe tem a sua origem modificada. Mas de novo, eu acho que é uma animação honesta com aquilo que foi proposto. E aqui no canal a gente tenta sempre ser honesto com aquilo que a gente gosta, apesar, de novo, como falei, de trair às vezes um pouco a nossa audiência com coisas e assuntos diferentes e tudo, mas é o que a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de participar aí nos nossos comentários e a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Olha o oferecimento. Mongo Boys.